Olá, nessa aula vamos aprender o conceito de concatenação. Já que a gente aprendeu como declarar uma variável, agora vamos fazer combinações com elas. Beleza, então eu vou, aqui no meu CodeSpace, eu vou criar um novo arquivo e eu vou chamar de concatenação. Beleza, se eu chamar um comando print, tiver dois valores, por exemplo, Igor e Manuel, por exemplo. Isso aqui não vai funcionar direito. É, ou eu precisaria de uma vírgula, e aí ele junta esses valores, como aqui, ó, Igor Manuel, e ele adiciona um espaço entre eles. Ou eu posso colocar um mais. Se eu chamar de novo, Igor Manuel. Como eu chamei só concatenando, ele tá falando, pegue o conteúdo desse daqui e junta com esse aqui. E é isso que ele fez. Beleza? Então, uma das formas de fazer isso é usando a vírgula no comando print, porque daí ele vai entender que tem que colocar um espaço, beleza? Ou usando mais, e aí eu tenho que colocar mais uma string com espaço vazio aqui, mais Manuel. Olha lá. E beleza. Então, esse é o comando para concatenar strings. O que acontece se eu coloco uma string chamada 1 mais outra string chamada 1? Executar. Ele vai dar 11, porque ele está concatenando dois textos. Mas o que acontece se eu tirar essas aspas aqui e eu rodar? Ele vai dar 2. Então, se eu só colocar valores numéricos e usar o operando, ele faz conta matemática com ele. Se eu colocar string, ele vai entender que eu quero concatenar aquilo. Beleza? Tá. E como que eu uso as variáveis nisso? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Como eu tenho Igor e Manuel, o que isso daí significa? Uma variável é nome, que é Igor, e outra variável é o meu sobrenome, que é Manuel. E aí, ao invés de colocar aqui direto Igor e Manuel, eu vou colocar nome e sobrenome. Ele vai puxar o valor da variável nome, colocar aqui, puxar o valor da variável sobrenome e colocar aqui. E aí ele vai concatenar os dois. Aí quando eu rodar, eu vou ter Igor Manuel. Beleza? Existem outras formas de você concatenar dentro do print. Então, uma que a gente aprendeu é essa aqui. Eu vou colocar outra embaixo. Então, vamos lá. Print. Nome, vírgula, sobrenome. Se você colocar vírgula, ele vai colocar um separador de espaço. Então, se eu rodar, ó, Igor Manuel, que é o primeiro aqui, ó, primeira forma. E embaixo a segunda forma, Igor Manuel. E existe uma terceira, é, com o operador format que a gente tem. Ele vai ficar um pouquinho confuso agora, mas com o tempo vai fazer sentido. E vocês podem escolher qualquer uma das formas para fazer. A forma que eu mais uso é essa terceira, mas vocês podem usar a primeira e a segunda, não tem problema. Que vai ser print. E aí aqui vocês vão colocar um F de format. E aí vocês vão abrir a string. E aí vocês vão colocar os valores que vocês querem entre chaves, por exemplo, nome e sobrenome. Perceba que aí aqui, ó, ele vai pegar os valores das variáveis e jogar dentro de uma string. E tudo que tiver entre chaves, ele vai tentar calcular o valor disso. Por exemplo, aqui no caso é uma variável, né? Então ele vai pegar o valor desse cara. Se eu colocasse só assim, seria string nome sem o valor dela. Tá? E aí, se eu rodar isso, ele vai dar Igor Manuel tudo junto. No terceiro item, porque eu não coloquei espaço. Mas aí, se eu quiser colocar um espaço, eu dou um espaço aqui. E eu rodo. E aí eu tenho o Igor Manuel. Então, existem essas três formas. Concatenando por soma, pela vírgula e pelo format. Beleza? Ah, qual que é a vantagem desse aqui? A vantagem desse aqui é isso. Por exemplo, imagine que eu preciso escrever uma frase
E dentro dessa frase eu preciso colocar alguns valores. Aí eu colocaria: meu nome é, é Igor Manuel, sei lá, coloco vírgula. Eu tenho 32 anos, tinha esquecido minha idade. 33 anos de idade. Beleza? Eu vou transformar esse outro carinha aqui em variável, que é idade. E aí eu vou colocar aqui, idade igual a 32. E ó a frase que eu tive que escrever. E aí fica, visivelmente, fica mais fácil para meu cérebro entender que isso aqui vai estar hardcode aqui, vai estar no código específico aqui, ó, meu nome é, e isso aqui ele vai pegar os valores das variáveis aqui, e aí ele só vai substituir. Daí eu tenho, tananã, anos de idade. Beleza? Tá, mas como que eu faria isso nesses outros aqui? Aí que tá. Nesse modo aqui não vai dar pra fazer dessa forma, eu vou ter que concatenar que nem esse aqui. Então vamos fazer nesse aqui, como que eu faria esse aqui? Então primeiro eu vou copiar tudo isso aqui. E vou colar aqui, ó. E ficaria assim, ó. Meu nome é. Aí espaço. Mais. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Mais sobrenome. E lembra que entre o nome e o sobrenome eu preciso colocar um espaço, né? Então vai ficar uma aspas. Simples aqui. Simples não. Simples ou dupla. E aí eu coloco isso aqui, esse cara entre aspas. Esse cara entre aspas. Aí eu dou um mais. Mais. E aspas. Beleza? E aqui eu tenho que, ó, em vez de colocar esse espaço dessa forma, eu posso colocar ele. Opa, eu posso colocar ele aqui, ó. A mesma coisa aqui, eu tenho problema de idade, blá blá blá. Beleza? Ó, se eu rodar. Opa, o que eu fiz aqui de errado? Meu nome é Igor. Tananã, tananã. Tá. O que já aconteceu aqui? Lembra que esse operador aqui, ele. É bom que a gente aprende a ler os erros. Ele concatena string. Então ele tá concatenando strings aqui. Aí ele chegou na idade. O que que aconteceu? Idade é um número. Se eu passar o nome aqui, ó. Se eu passar o mouse aqui, ele coloca aqui, ó, literal 32. E se eu passar o mouse aqui, ó, ele fala que é um literal Manuel aqui. É uma string, no caso. Então esse é uma string, esse é um. E daí quando eu tento somar uma string com um número, ele vai dar erro. Tem que converter coisas para fazer operações com o mesmo tipo. No caso, a gente quer a string 32, né? Então eu vou colocar aqui por enquanto, entre aspas. Eu vou rodar, porque a gente vai fazer cálculo com ele. Mas depois a gente vai aprender a converter essas coisas antes de usar, beleza? Então ele aqui, ó. Meu nome é Igor. Sobrenome não, né? E aqui tem. ah, é, aqui. Aqui tem aspas. Isso. É? Meu nome é. Ó, tem um erro aqui, ó. Ok, meu nome é nome, mais sobrenome, mais. Eu tenho problema de idade. Olha lá. Meu nome é Igor Manuel, eu tenho 32 anos de idade. Eu tinha tirado o espaço daqui, mas eu vou precisar, né? Porque o nome e o sobrenome estão juntos. Vou rodar. E agora eu tenho o mesmo resultado. Mas você viu como é mais confuso fazer dessa forma do que com essa forma? Essa forma aqui é difícil de acostumar, porque você tem que lembrar disso aqui, você tem que decorar isso aqui. E tem que lembrar que quando é variável você faz dessa forma. Eu prefiro mil vezes fazer dessa forma, porque daí eu escreveria a frase inteira e depois eu só colocaria isso aqui aonde eu chamo de variável. E daria o mesmo nome para variável para eles. Beleza? E nesse caso aqui, fica mais complicado fazer dessa forma, não tem como. Ele só vai colocar valores aqui, entre vírgula. Aí eu faria dessa forma aqui, ó. Meu nome, vírgula. É, nome. E aí eu tenho que colocar esse cara aqui, ó. Vírgula. Aí sobrenome. Aí, vírgula. E aí eu tenho que copiar cada item desse aqui e separar por vírgula. E aí, idade, vírgula.
E aí, isso aqui. E pronto. E eu não vou precisar dos espaços também, né? Porque lembra que a vírgula ele coloca espaço. Então, se o texto aqui for maior, ó, tem dois espaços aqui, tem espaço aqui e espaço aqui. Então eu teria que remover esses carinhas aqui. Ó. Não precisaria desse aqui. Beleza? É... Tem mais um espaço em algum outro lugar aí. Então, nesse caso aqui, ó, sobrenome, vírgula. Eu não coloquei nem espaço, mas ele vai adicionar um espaço. Então eu vou ter um espaço aqui, ó. E aí eu não vou ter como controlar. Então, pra mim, esse aqui é o pior. Esse daqui dá pra quebrar um galho quando é coisa pequena. Mas pra mim, o melhor é esse aqui. Como vocês podem ver, é a menor opção dos três. Então, vamos treinar e ficar com essa opção aqui. Beleza? Essas duas aqui eu vou apagar. Então, vamos treinar e ficar com essa opção aqui. Eu vou rodar. Ó, meu nome é Igor, eu tenho 33 anos de idade. Beleza.